Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão. Vossa apresentadora que vos fala, Janaína Bastos, que é uma celeuma de assuntos aqui, juntos e misturados. Gestão de escritório de advocacia, marketing, comercial, direito do trabalho, supermercados e por aí vai, tem de tudo um pouquinho. E hoje a gente vai falar de quê? Hoje a gente vai falar mais de gestão de escritório de advocacia. A gente vai falar das dores internas aqui. E eu tenho o cara dos caras. É um convidado ilustríssimo. É o cara que fez, é o cara dono de um programa que organiza a vida da gente. E do melhor CRM que tem no mundo, dos advogados. E eu não vou ficar fazendo mistério, não. Mas antes de eu falar quem é, o que vocês têm que fazer? Se inscrever no canal, senão vocês perdem. Provavelmente já perderam um episódio anterior que foi fantástico. Para não perder o próximo, se inscreve aí para receber notificação. E curte esse vídeo para mostrar que ele é relevante e entregar para mais gente. Me dá essa força aí. Me ajuda. Porque do lado de cá eu garanto que a gente vai entregar e vai entregar muito. E já, compartilhe agora esse vídeo com pelo menos 3 advogados que você queira bem. Até os que você não queira, que se você não quer é porque ele é desorganizado. Mais um motivo para você mandar. Manda para ele também. E eu tô falando do Eduardo Ketz. Isso. Do Eduardo Ketz, que é dono do ADV Box e dono de uma firma de advocacia das melhores de previdenciário do Brasil. Exatamente. Internacional agora também. Internacional, viu? Direito internacional, migratório e tal. Prazer, Janaína. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, por a gente poder estar aqui batendo esse papo que com certeza vai ser muito gostoso, porque nossas conversas sempre vão longe, sempre a gente fala bastante coisa sobre gestão, marketing, empreendedorismo, né? Então é um prazer estar aqui e compartilhar essa conversa aí com o público desse podcast super qualificado que tu tá construindo, né? Obrigado por lembrar de mim. Eu que agradeço você ter disponibilizado o tempo, você está no meio de uma organização gigantesca e ter conseguido um tempinho para vir aqui no podcast. Pega a visão. E eu quero que você se apresente para a audiência rapidamente, me conta para a galera aí. Bom, gente, eu sou CEO de 2 empresas, né? Como a Janaína falou, a Ketz Advocacia, que a gente considera o primeiro escritório 100% digital do Brasil e algumas outras pessoas também. Porque a gente já foi para o marketing digital desde 2014 e a equipe está totalmente remota desde 2017. Então já não é uma questão de pandemia, né? A gente já tinha feito essa opção porque a gente queria demonstrar para a classe jurídica, para a advocacia em geral, que podia existir um escritório 100% digital, né? Para ser aquele exemplo de case que inspira, né? E aí, dentro do escritório, surgiu a ADV Box. A gente começou fazendo um site, daí a gente ficou bem amigo, eu e meu sócio, que é programador, e aí a gente foi criando essa nova solução que foi ganhando corpo e amadurecendo em cima das necessidades dos advogados. Não é uma ideia que surgiu dentro da cachola de alguém que não conhecia escritórios, né? Ela foi se desenvolvendo a partir das necessidades de parceria, desse modelo de gestão diferenciado, novo, inovador, né? E acho que esse é o grande diferencial da ADV Box, né? Então eu atuo hoje como CEO das 2 empresas, que as duas sendo remotas, acaba sendo uma numa aba e outra na outra no Google Chrome, né? É bem assim. E é isso aí, o resto daí pode me seguir lá no Instagram, fazer uma merchan, tô atrás de alguns seguidores, aí, exatamente. né? É @eduardo.coetz, né? Se pronuncia Ketz, mas eu já falo Coetz porque todo mundo já... Todo mundo fala, eu já ia falando. E me fala uma coisa, você no seu escritório de advocacia hoje, você tem quantas pessoas trabalhando? Hoje no escritório a gente tem uma equipe de 37 pessoas, todo mundo remoto, em 19 estados diferentes. 21 DDDs diferentes, né? Então, todo mundo online, né? E na ADV Box, a gente tem uma equipe de quase 70 pessoas já. Também, Uau. todo mundo online. Daí, eu acho que faltam uns 3 ou 4 estados para completar, né? E tem... no escritório, tem uma advogada que mora no Chile e tranquilamente trabalha dentro da nossa operação, uma boa, assim. Nossa, eu admiro, viu? Admiro imensamente quem consegue trabalhar. Eu sou digital,
mas não sou 100% digital. Minha operação ainda roda, toda a nossa contratação, atendimento, forma de prestação de serviço e tudo, é tudo online. Agora, o pessoal tá... O pessoal, digamos assim, da operação tá fixo, tá presencial no escritório. Eu super entendo e super respeito e acho essencial. Tem um livro do Peter Drucker, que é o CEO efetivo, né? E ele fala de que tem dois tipos de CEOs. Um CEO que é mais verbal e o CEO que é mais escrito, né? Então ele gosta, tem alguns que gostam de passar tarefas, delegar tarefas por escrito e outros que são mais no verbal. E realmente fica meio cansativo e dificulta um pouco no online tu fazer toda vez, todo dia, toda hora, né, a atribuição e delegação de tarefas e conversas verbalmente, né? Então eu acho que vai muito do perfil, já, não é... Eu acho que vai muito do modelo de negócio também. Para você, como é justamente fazer essa escolha do funcionário trabalhar home office ou trabalhar presencialmente no escritório? O que funciona para você além disso que você acabou de dizer, de perfil do CEO, mas em termos de modelo de negócio? Olha, eu acho que é uma questão de tu conseguir estruturar o teu negócio, porque tem uma questão muito importante aí que é a fidelidade do canal, né? O cliente, ele é fiel ao canal que tu adquire ele. Então, foi inclusive uma das maiores dificuldades que a gente teve na migração do presencial pro online. Os meus clientes lá na minha cidadezinha, lá em Tramandaí, no interior do Rio Grande do Sul, uma praia lá, eles eram amigos dos meus avós, né, dos meus pais e tal. Eles iam lá bater um papinho, tomar um cafezinho comigo, enfim. E aí, quando a gente migrou, eu tive que fechar o escritório. E aí eu tive que deixar eles entrar durante 2 anos até botar todo mundo no WhatsApp, sabe? Que legal. E aí, quando de repente eles pararam de ir lá, né? Uau, inverno, e você conseguiu fazer isso com uma classe realmente mais difícil, que são Mais idosos e tudo. Isso. Pessoal do interior, que normalmente oferece uma resistência maior. E aí, quando com esses a gente conseguiu migrar, foi tranquilo, mas depois a gente não consegue, a gente evita adquirir clientes, vamos dizer assim, né? Contratar novos clientes no presencial ou algum formato, por exemplo, acontece às vezes eles pedirem uma reunião, nos encontrarem na sede do escritório. A gente não vai, porque o cliente é fiel ao canal. Então, se tu consegue adquirir ele pela internet, tu vai manter ele pela internet. Maravilhoso. Então, esse é o modelo de negócio, né? Mas, com a equipe, acho que é a mesma coisa. Se for pensar, nunca tinha parado para pensar nisso, mas se tu for pensar na equipe que tu contratou para ela ser remoto, a tendência é ela continuar no remoto, né? Se tu contratou no presencial, aí já tem essa dúvida, né? Depende de cada um. Mas eu para acho mim, mais a vida, pior né? coisa de formação de equipe, a coisa mais desafiadora é construção de cultura. Como é que você consegue construir uma cultura no online? Ritual de reuniões. A gente tem um ritual, né? Uma sequência de padrão de reuniões. Então, por exemplo, a gente utiliza dentro da DVBox no escritório também um modelo de organização que chama Sociocracia. Sociocracia 3.0, que é um modelo europeu, né? Surgiu lá Suécia, Finlândia, Alemanha, e eles estruturaram um modelo de gestão horizontal baseado em círculos e papéis, e dentro desses círculos tem 2 papéis de liderança, que é o treinador, no nosso caso é o treinador, né? E o líder operacional. E aí, dentro de cada círculo, alguns círculos estabelecem reuniões mensais, outros quinzenais, outros semanais. Mas, independente do que eles estabelecem, tem uma rotina fixa, né? Uma rotina delimitada. E ali, dentro daquela reunião, eles têm umas planilhas operacionais para seguir as métricas. Então, eu reúno com os líderes e treinadores, né? Treinadores foi uma adaptação que a gente fez. Não é bem o que a Sociocracia ensina, mas foi legal por causa do treinamento, que daí a gente conseguiu dar uma melhoria na parte de RH nisso. E aí a gente faz essas reuniões periódicas com os treinadores, com os líderes operacionais e com a equipe, eles fazem, assim, sabe? E eventualmente a gente faz a cada 3 meses uma reunião do time inteiro, né? Então, Online. assim tu consegue escalar totalmente online, tudo no Zoom. Mas depende muito de amarrar esses rituais, esses modelos de gestão Como é que tu interna. controla produtividade? Tu tem problema com
com um funcionário que não adere à cultura, que dá aquele bom e velho perdido, que, sabe? Na verdade, Sim. está lá fazendo as iniciais dele, tá fazendo as coisas dele ao invés de trabalhar para você? Sim, não, acontece isso, né? Inclusive, mas com o sistema de pontuação por tarefas, a gente conseguiu superar essa dificuldade. O que para mim é a melhor coisa que tem na DV Box. É bom, É né? fantástico. Inclusive, pode ser usado no presencial também, né? É. Inclusive, até contei esses dias a história do surgimento, foi no presencial, porque tinha uma pessoa que estava lá no escritório, escondia o monitorzinho dela e ficava lá no Facebook, né? E aí a produtividade dela lá embaixo e a gente pagando salário fixo. Então foi bem no início da minha advocacia, aquilo ali foi um aprendizado, porque no início a gente não tem muito caixa, Traquejo, né? Pra... E tem traquejo para identificar. identificar essas coisas e para saber gerenciar isso. Exatamente. Aí com o sistema de pontuação por tarefas, né, que evoluiu ali de um sisteminha de pagamento por ato, por peça e tal, né? A gente evoluiu para um sistema de pontos que a gente colocou dentro da DV Box. E hoje a gente consegue identificar as pessoas trabalhando em outro país ou, né, em outro estado e não trabalhando, né? Só que coisas que a gente demorava, pode demorar às vezes 6 meses, 1 ano para identificar. Com a pontuação por tarefas, tu identifica em 1 ou 2 meses, ou menos até, né? Verdade. Então, isso é muito bom. É verdade. E como é que você define justamente as funções das pessoas no seu escritório? Como é que você define quem vai fazer o quê? Você trabalha com um Fordismo, cada um fazendo numa esteira de produção, ou ou todo mundo é dono de tudo e cada um fica com uma quantidade de clientes? Como é que você faz isso? A gente faz muito uma parte... um toyotismo, assim, né? Uma linha de produção em sequência, né? Sempre com validações de qualidade em cada passagem de bastão. Então, funciona lá marketing, fechamento de contrato, consultivo, administrativo, judicial, recursal e execução. Então, dentro dessas fases, a gente cria os papéis das funções que precisa exercer, né? E dentro do papel Você a faz gente... um fluxograma. Exato, e dentro do papel a gente coloca as tarefas exatas, como vai na DV Box, né? O nome da tarefa que cada um é responsável por fazer, que é a sua responsabilidade. E aí, eventualmente, algumas pessoas exercem mais de um papel, né? E às vezes o mesmo papel é exercido por várias pessoas, né? Então, esse é um modelo básico da sociocracia. Então, mas a controladoria tem uma função primordial aí para conseguir controlar tudo isso, Com né? certeza. Pra conseguir organizar essa dança das cadeiras, né? Que a coisa vai de um lado, vai do outro. A gente também é assim no escritório, a gente faz exatamente dessa forma também. Trabalha com controladoria digital? Trabalho com controladoria, a nossa é presencial. A gente tem Presencial. 2 funcionários de controladoria. 2 Show. não. Ao todo no escritório tem 3 funcionários de controladoria, só de controladoria. Legal. E recebem, devolvendo um pouquinho a pergunta, porque tem, assim, recebimento de documentação presencial Não. no papel? Nada. Ah, sim, tudo online Nada, agora, né? tudo online. Sim, 100% entendi. online. Uhum. Nós também privilegiamos a manutenção do canal de entrada. A gente não atende ninguém presencial. Só online. Show. Até quem está dentro da cidade da gente é atendido online. A gente fala, Entendi. tá sem sala de reunião. Entendi. Para Eu digo manter que meu ali. cenário é todo cinematográfico. É bonito pela ambiência, para aparecer nos stories e tudo, mas não vai ninguém lá. Entendi. A gente já viu muita expressão, doutor, também a expressão de ter um escristúdio. É Escristúdio, É, adorei, adorei. Essa semana, um juiz amigo meu ia levar, eu escrevia na orelha do livro dele, ia levar lá no escritório. Sim. Ele já, acho que eu não vou conseguir isso, porque eu vou ter que fazer uma live. Eu falei, então, a gente tem um estúdio aqui dentro, você pode fazer a live aqui dentro, sem problema nenhum, você não vai ficar atrasado. Deu Vem pra super cá, certo. você faz a live aqui. Ele, nossa, você tem um estúdio. Eu falei, a gente tem toda a iluminação, tem toda a coisa, eu tenho sonoriza, eu tenho tudo. Essa é a tendência, né? Acho que é super tendência aí, ó. Fica a dica aí, quem gosta As nossas salas de reuniões no escritório, não tem uma sala de reunião grande, que é para equipe sentar, para a gente fazer reunião e tudo com o pessoal da equipe. E que a gente ministra treinamento. Uma das únicas coisas que a gente faz presencial, a gente faz treinamento para algumas empresas. Entendi. E o resto é um computador e 2 cadeirinhas. São as salas de reuniões, porque é Entendi. sala de conferência. Sim, perfeito.
Perfeito. E tem um armáriozinho para trocar o look, para quando vai No gravar. meu, na minha sala, a única que produz conteúdo sou eu. Na minha sala tem tudo. Show. Tem Perfeito. armário, tem maquiagem, tem chapinha para arrumar o cabelo, tem, como chama? Espelho com luz do lado Espelho e com tal. luz. Não tem Perfeito. montado, mas ele fica escondidinho lá. Tô contando segredo, viu, gente? Então você já sabe. Daquele armário que eu apareço ali do lado, aquele da plantinha, embaixo tem tudo isso ali dentro. Um monte de maquiagem, um monte de coisa para eu me arrumar no escritório para gravar e fazer as coisas. Se os decanos da OAB pegam a gente conversando disso, esse no escritório não atende os requisitos. Vai cortar os pulsos. Não. Vai dar uma síncope assim, ó. Que sabe. Ai. E como é que você escolhe? Como é que você organiza o escritório hoje? Eu vou chamar a expressão de autônomo externo, né? Porque tem muita gente que não adota nenhum papel e só bota o autônomo externo. Tem o autônomo externo, tem o associado, tem o sócio de serviço e o CLT. Como é que se organiza o seu brinquedo? Show. A gente teve uma época que era todo mundo CLT, depois quiseram todo mundo ser associado, daí agora a gente experimentando bem, a gente tomou algumas decisões básicas, assim. Quem não é advogado é CLT, né? Então a gente tem uma contratação de publicitário, né? Tem marqueteiro, tem designer, tem um monte de gente que, né? RH também agora a gente tem, porque tem muita gente, financeiro também. Daí depois a gente tem os advogados, o pessoal do direito, né? Até não ter OAB também, fica na CLT. E aí o advogado, quando ele pega a OAB, a gente decidiu um contrato de associado, mas lá a gente tem um pouco de... A questão de manter os direitos, sabe, Janaína? A gente é muito pró-direito do trabalhador, mas só que os advogados pensam, não, eu não quero deixar o meu dinheiro parado no FGTS, né? Então a gente fez um contrato onde a gente colocou os direitos básicos da CLT ali, férias e terço de férias e um programa de rescisão ali que mais ou menos acompanhasse, né? Então a gente tem esse modelo de associado. Você paga INSS, faz tudo. Paga INSS, tira RPA deles, né? Não deixo... Eles não reclamam não do percentual do INSS? Reclamam, então. mas como ele chega... Então. Deixa eu levar assim essa parte. Geralmente é de 1 a 3 anos no máximo que a gente fica com o pessoal assim, tá? Depois disso, os mais maduros, geralmente ou o pessoal sai, né, e faz outra carreira, ou não fecha com a cultura do escritório nesse tempo, ou fecha muito com a cultura do escritório e a gente vê que vai ficar com a gente por muitos e muitos anos e a gente começou a efetivar, claro, tendo resultado, tendo competência, efetivar como sócio de serviço. Então, a gente criou um modelo de absorção ali dos melhores que a gente quer reter e que quer ficar, né, na nossa sociedade. E aí, quando o salário aumenta, daí eles passam para ser sócio de serviço e aí eles podem estabelecer qual o prolabore básico, né? A gente tem uma regra, ele pode reduzir um pouco a parte de tirar como dividendos. Dividendos como lucro, isso. Né? Daí a gratificação de produtividade, a gente nesse momento passa a pagar como dividendos, né? Dentro do acordo de sócios, a gente estabeleceu um capítulo de distribuição desproporcional do lucro, né? E aí a gente estabelece que aquela distribuição desproporcional é um percentual que vai ser pago com base na produtividade de cada um, baseado na pontuação por tarefas da DVBox também. E você faz distribuição de lucro mesmo do escritório. Sim. Com os sócios de serviço? Sim, com os sócios de serviço e também... Além dessa distribuição? Sim, a gente estabelece uma parte do lucro da sucumbência, né? O valor da sucumbência aqui geralmente pelos acordos coletivos tem que estabelecer, né, para todos os advogados uma parte da sucumbência. Se tu não define é tudo igual, né? Então é importante definir no acordo de sócios. E a gente coloca uma parte também ali do lucro que a gente distribui entre todos os sócios. Mas é uma parte pequena, consequentemente é uma parte pequena, mas já é maior do que o 13º, né? Então acaba sendo bem vantajoso assim para todo mundo. Entendi. E nesse modelo, e os CLTs, depois disso, você não tem nenhum CLT, mas todos eles preferiram ficar nesse modelo e deixaram... Você realmente considerou mais interessante em termos de como gerenciar os advogados? Esse modelo te atendeu, esse modelo?
Você não sentiu nenhum tipo de perda em termos de controle de horário, de produtividade, de procedimentação dessas coisas? Assim, não teve, porque a gente tem a cultura, desde o primeiro dia, a gente faz dentro do onboard, né, do embarque do novo funcionário, um trabalho com relação à produtividade, né? A gente apresenta a cultura, nossos valores e a produtividade como um pilar do escritório, assim. E aí, muita gente conseguiu, com base nessa cultura de produtividade na pontuação por tarefas, sempre manter uma média alta de produtividade, né? Então, independente do modelo de contratação, todo mundo consegue manter uma produtividade que eu considero assim, acima da média de mercado, né? E como todo mundo consegue manter essa produtividade, a gente consegue ter uma folha de pagamento alta e saudável, assim, dentro de um percentual de orçamento da base, né? Mas a gente paga bem, assim, para folha. E paga bastante imposto. Eu confesso que a gente paga bastante imposto aí A nessa... gente também paga. Eu faço tudo por dentro, é tudo CLT, tudo. Se faz horas extras, eu pago as horas extras. Tem pouca gente que compensa. É tudo... Eu sou advogada trabalhista. Sim. Então, não seria... Eu exijo... A gente tem uma necessidade lá, a gente tem horário para cumprir com o cliente. Então, eu não tenho condição de dar liberdade de horário para o meu advogado. Ah, sim, entendi. Eu não tenho condição... A gente tem determinados parâmetros que a gente usa, especialmente da consultoria que é mais severa, que eu não tenho como ele deixar ele sair da minha casinha e ser muito criativo e fazer... Porque ele tem que seguir aquilo ali. Entendi. Entendeu? Então, para o meu modelo de negócio... Eu gostaria muito, mas não encaixou. E eles também não iam. Era um horror quando falava no desconto do INSS, dos associados. Ninguém queria. Não, deixa para ser daqui a 6 meses, daqui a não sei quanto tempo. Falei, vou assinar a carteira e todo mundo acabou. Pronto, resolvido, não tem discussão. Não, só que se for ver lá, bate às vezes por exemplo, quando tu entra no lucro presumido... Tu chega a 56% do custo, 60% do custo, 65% do custo mão de obra. Em cima de tributos em geral, né? Somando as duas partes, empregador e empregado, em cima da mão de obra. Mas o nosso insumo é o advogado. Exato, não tem o que fazer. A nossa massa de trabalho é o advogado. É a inteligência dele, né? É a inteligência dele. Mas eu vi que você também... Eu vi um vídeo seu, você falando a forma de você escalar a advocacia para você chegar a 8, 9 dígitos seria você vender para pessoas diferentes, pessoas novas e quem já está no escritório para áreas diferentes. E eu fiquei curiosa. Como ser especialista no direito trabalhando em várias áreas diferentes? É a volta do full service? Como então, é que como que a gente vê, né? A gente tem acompanhado alguns escritórios aí que são destaque no Brasil, como... Aquele vídeo foi pensando Nelson Williams, Matos Filho, Demarest, né? Siqueira Castro, enfim. Mas essa galera é da velha advocacia. Com certeza, né? É que não tem, eu acho que algum escritório da nossa geração de advogados digitais, né? Já tenha chegado, que tenha chegado em mais de 100 milhões de receita, não. A gente tá chegando lá. A gente vai chegar. Talvez eu morda a língua, né? Algumas vezes eu sou meio metido a tentar prever o futuro da advocacia, às vezes eu mordi a língua, né? Eu sempre falei que achava que o Google ia ser... A busca no Google ia ser o caminho dos advogados e não foi. Foi o Instagram, né? Mas aconteceu. Mas aí, o que eu acho, assim... que a gente precisa desenvolver, e aquilo ali foi meio que para chamar isso, uma metodologia de sucesso do cliente. Eu acho que na tua posição, tu já deve ter, né, como no empresarial tem um campo fértil para isso, né? Tem muito B2B e tal, que isso funciona muito bem. Mas a gente está trabalhando muito, inclusive no nosso grupo de networking, o Big Boss, né? A gente fez algumas reuniões para entender quem é que tinha os melhores sistemas de atendimento. E a Ana Berwanger e a Carol Marmentini apresentaram delas e o que tinha algumas ideias assim de a gente partir proativamente a atender o cliente antes de esperar ele nos chamar, sabe? E aí elas mostraram que vale mais a pena... Eu tenho isso. Depois pode ser... Nosso modelo de negócio é todo assim.
Baseado na proatividade. Baseado na proatividade. Show, perfeito. A gente literalmente corre atrás dos clientes. Conta tu primeiro, então. A gente literalmente corre atrás dos clientes. Não, conta que você está no meio do caminho. Tá, beleza. Então, a gente, partindo disso, a gente construiu um modelo desde o fechamento de contrato até o arquivamento, onde a gente estabelece que ninguém vai ficar 3 meses sem um contato do escritório, mesmo que não chame, né? Então, dá um reporte trimestral ali pro cliente. Só que daí tem também, se eu não me engano, 11 checkpoints durante o processo. Né? Então, o embarque, que a gente chama, né? Depois do fechamento, passa do fechador pro atendente, né? Aí depois, no nosso caso previdenciário, ingresso com o pedido no INSS, deferimento ou indeferimento, ajuizamento, a audiência, a perícia, né? A sentença, depois a entrada do recurso. Então, tem esses checkpoints até chegar lá no final, que a última checkpoint é a prestação de contas. Né? Que a prestação de contas eu descobri que é um momento sensacional para te pedir uma avaliação no Google, quando tu ganha, principalmente o processo, e também fazer uma recontratação. Né? Então, depois a gente fala disso. Mas daí, quando tem esses checkpoints, a gente padronizou um script de o atendente mandar a resposta e como ele fazer a abordagem no cliente em cada um desses checkpoints, né? Gravei alguns vídeos para explicar como o cliente tem que agir, por exemplo, na audiência, ou na perícia médica e tal. E daí eles mandam para os clientes esses vídeos para não ficar nada sem explicar. E aí funcionou, sabe? Tipo, a gente colocou estudantes no papel de atendimento. Então, como o processo previdenciário é muito parecido, a gente conseguiu padronizar. E daí os estudantes têm lá é como se fosse um estágio, né? A gente não tem estágio, mas a gente assina carteira no salário mínimo para esse pessoal que está começando e eles fazem esse atendimento. Você coloca como assistente. Um assistente jurídico, né? E aí, quando é um caso muito complexo que o cliente pede, a gente marca uma videochamada com o advogado. Mas depois que a gente colocou essa metodologia proativa, ninguém mais pediu, nossa satisfação foi ótima, melhorou bastante, né? A gente estava até com problema de alguns clientes insatisfeitos e deu uma aliviada nisso, assim, muito boa, sabe, Janaína? Então, acho que é um modelo que tem futuro. Eu acho também, porque não dá para você ficar sentado, ainda mais no meu modelo de negócio, que é recorrência. Uhum. É um contrato em que você não tem previsto de verdade um roteiro do que você vai fazer. É prevenção de problemas que vão acontecer no futuro na empresa. É um misto de uma auditoria com uma consultoria. Uhum. É literalmente isso. Então, não dá para você ficar sentado esperando o cliente aparecer. Eu tenho um checklist que eu, inclusive, ensino meus alunos a fazer isso. Ensino exatamente o que fazer. Dou o checklist do meu curso Consultores Trabalhistas de Elite, de tão importante que é. E é o norte do escritório. Então, dali, você não vai ficar esperando o cliente aparecer com aquilo. Você tem um caminho que você já sabe que o cliente precisa organizar, que você precisa fazer. E a gente vai colocando isso periodicamente. Entendi. Em tarefas, em coisas a fazer. E vai provocando o cliente. Vai provocando. E aí, starta uma tarefa, ele demora de mandar, a gente vai atrás, a gente coloca prazo de retorno o tempo todo. O tempo todo. Entendeu por que não dá para os caras ficarem em casa? Uhum. Porque é muita coisinha. É muito detalhe muito pequeno. É muito pessoal, é muito próximo do cliente. Entendi. O trabalho. Artesanal, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Eu escalei um artesanal. Entendi. Eu peguei um serviço boutique e escalei. Literalmente. Perfeito. E os processos também, a gente fez exatamente a mesma coisa. Os processos da gente, eu vi tu falando aí de gravar vídeo, de tudo, a gente tem isso, mas como o nosso trabalho é tão pessoal, tem que fazer reunião. Entendi. Tem que fazer. E são poucos processos. A efetividade da consultoria é tão grande que a gente hoje tem mais de 800 CNPJs na base da gente e a gente tem, em dia de hoje, 705 processos. Nossa, muito bom. Excelente. Entendeu? Uhum. Então, dá para abordar o processo. E a gente tem uma equipe... eu tenho advogados. Tenho 4 advogados, mais a controladoria processual, mais 2 estagiários para cuidar de 700 processos. Sensacional.
Sensacional. Baixíssima produtividade, né? Sim. Não, Porque tá bordado. sim. Mas é que conta muito na parte preventiva, né? Eu sou muito... Tava conversando agora há pouco ali com o Fernando sobre a gente conscientizar mais o advogado da necessidade da advocacia ser mais preventiva e consultiva, sabe? Exatamente. E eu queria que o advogado entendesse que é muito melhor ele conseguir resolver o caso rápido e ele conseguir mostrar valor para o cliente de que é importante ele resolver rápido e cobrar bem por isso. Então, assim, aprender a ter resolutividade em vez de jogar tudo para o judiciário e ter técnica de negociação de contrato para mostrar para o cliente que é vantagem para ele cobrar bem. Porque o advogado vai ter um fluxo de caixa 1000 vezes maior e vai sobrar muito mais dinheiro para ele usufruir na vida dele. Então, E isso quem me ensinou foi o Fernando. A cobrar melhor, a cobrar melhor, a não dar desconto, a precificar e não dar desconto. Hoje eu sigo literalmente o método do Fernando e eu não dou desconto. Eu cobro, meu ticket melhorou perto do que era. Subiu umas 3 vezes o ticket, pelo menos. Ticket médio por empresa. Então, assim, melhorou muito e se a advocacia não faz isso e continua discutindo por precinho, continua, vai trabalhar horrores, morrer de trabalhar e não vai ganhar dinheiro. E não vai ser bem remunerado. E isso é só técnica. Sim. Só técnica. É só saber como apresentar para o cliente. Que deveria ser ensinado na faculdade, né? Porque negociação e de contratos em outros países faz parte da matéria do Eles não ensinam nem a gente fazer o contrato de honorários, quanto verdade. mais a negociar o contrato. Mas hoje você, para essa quantidade de áreas diferentes que você percebe, um advogado digital hoje, ele consegue, é possível conciliar isso? Eu vou fazer a pergunta e depois eu vou contar o que eu faço. É possível conciliar isso com parceiros, sócios, escritórios sócios, para você conseguir abarcar outras áreas e ter um atendimento para o cliente robusto, mas com especialidade? Pois então, para a gente chegar na questão dos 9 dígitos, né? Para a gente chegar na questão de uma escala maior, assim, do escritório. Bom, o que acontece? Com o tempo, aquela área do direito que tu atua, tu vai esgotar, né? Tu vai esgotar o espaço de mercado e a capacidade de tu fazer uma prospecção. Por mais que tu crie vários e vários canais diferentes, né? Vai chegar um momento que não tem mais para onde correr, né? Então, eu vejo que com toda essa massa de clientes que tu vai ter dentro do teu escritório, a jogada é tu conseguir agregar outras coisas para eles, né? Então, conseguir ver, bom, esse é o perfil de cliente que eu tenho, então o que mais que ele precisa? E aí, quando tu atende já a demanda do cliente que já está na tua base, que já te conhece, já te contratou e confia no teu trabalho, o CAC cai lá embaixo. O custo de aquisição do cliente é bem menor, calcula-se 5 vezes menor, né? Então, ali tu vai conseguir gerar uma receita com o CAC muito mais atraente, entendeu? Então, o que a gente vê, assim, lá no escritório, o nosso previdenciário acabou indo muito para brasileiros que moravam no exterior, né? E também alguns estrangeiros que vieram para o Brasil. Então, o que a gente estava vendo? Que a gente tinha uma vantagem para dar um passo para o internacional. Né? Então, a gente foi lá, fez um plano de longo prazo, com investimento calculado, para abrir mais uma área. Aí, o internacional já nos abre outras possibilidades, como, por exemplo, tributário, sucessões, né? Até empresarial. Então, o próximo passo do escritório vai ser esse, né? Vai ser eu escolher uma dessas áreas. Realmente dentro da sua expertise, você vai abrir dentro do escritório. A ideia é a gente abrir dentro do escritório, porque esse é o nosso modelo. Mas existem outros modelos de gestão, né, que vão construindo, por exemplo, departamentos, né? E aí agrega no escritório um novo sócio, que vai ser um head daquele departamento, digamos.
Por exemplo, no teu, né, que é empresarial, tu já deve fazer tributário, né? Faço. Mas vamos dizer, se fosse, digamos que tu não fizesse tributário, né, e fosse montar uma parte só de tributário. Aí, vamos construir um head de tributário que vai construir uma Eu acho muito mais equipe que vai... complexo fazer isso. Pode ser? A gente fez da seguinte forma: a gente começou com uma parceria, ganhando só indicação, e hoje a gente tem uma sociedade. Os 2 escritórios de advocacia são sócios. Interessante. São sócios. E a gente tem exclusividade de áreas. A gente tem exclusividade. Eu atuo, meu escritório tem trabalhista, civil e consumidor, e contratual, não o civil amplo, só a parte contratual. Então, ela tem exclusividade dos clientes dela que chegam por outras bases para mim, e eu tenho com ela de só passar tributário para ela. Então, pensa a quantidade de empresas que eu tenho, o que eu fiz em tributário, o que eu estou fazendo, né? É exatamente o custo do cliente. Baixíssimo. E estamos namorando, beijo, João, namorando fazer isso na parte de direito imobiliário também. Então, eu estou agregando justamente isso. Mas, para a gente, deu certo, está dando certo fazer isso como sociedade. Como parceria, foi uma coisa muito, muito incipiente. Hoje, aqui, por exemplo, o João Raposo é meu criminalista. No que ele consegue atender, quem atende tudo é ele, mas é sistema de indicação, não é sistema de sociedade. Não tem volume para comportar. E a gente vai conforme a necessidade do cliente, a gente não deixa solto, a gente vai... Mas eu não sei também, fiquei curiosa, não sei se teria uma inserção maior para fazer isso ter um volume maior de retorno, que me interessa bastante. Entendi. Assim, existem várias formas e modelos de parceria, de contratação, de sociedade, né? Inclusive nesses big escritórios, assim, aqui de São Paulo, principalmente. Então, tem, por exemplo, escritórios que tem um sócio só e tem linha de produção, e aí tem, por exemplo, várias áreas do direito na negociação, várias áreas do direito na produção jurídica, várias áreas do direito na execução, né? Assim como tem escritórios que são gigantes e tem um sócio para cada área, e às vezes um sócio tem equipe, às vezes não tem, né? Então, às vezes é um figurão lá do direito, um decano com vários livros e manuais que tem um valor super agregado, e enfim. E aí o escritório cobra uma parte pela gestão, pelo marketing, pela estrutura, né? Então, basicamente, eu tenho que pensar também assim, que quando o escritório chega em até R$1 milhão de receita anual, por exemplo, geralmente ele fez com um canal de aquisição de cliente e intensificando 1 ou 2 tipos de ações, né? Mais carro-chefe, vamos dizer assim. Quando ela vai bater 10, geralmente ele já esgotou a área do direito e vários tipos de ações naquela área, né? Então, para subir de 10, 20, 30 ali, já começa a ter necessidade de abrir outras áreas. E aí que vai te tensionar ou fazer o que tu está fazendo. Abrir outros nichos. Ou chamar outras pessoas para dentro. E aí, o que acontece? Geralmente, a gente que é sócio, dono de escritório, acaba se especializando na gestão. E a gente aguenta um tempo, porque a gente gosta de advogar. Eu sei que tu também gosta de advogar. Gosta. Que nem eu. De peticionar, de ver a sentença saindo e tal. Não, hoje mais não. Hoje mais consultivo. Eu tô mais na gestão mesmo. Daí a gestão te puxa, né? Não tem como. Não tem como. E assim, eu fiz meu digníssimo sócio, marido, fez um formato de gestão no escritório, que foi aquele formato ramificado. A gente tem hoje, fiz 2 sócias de serviço, que são minhas sócias mesmo. A gente não trata como a maior parte trata, é sócia mesmo. A gente trata como sócia mesmo. As nossas sócias, que são as gerentes das áreas da controladora, da consultoria e do processual. Então, isso facilita muito a gestão, porque a gente não tem que gerir aquele guarda-chuva inteiro. Então, é tudo com elas. Então, a gente consegue organizar muito bem. E eu consigo ter tempo para o marketing e para o comercial, que, digamos, eu sou a gerente dos 2 setores. Então, eu não me preocupo tanto com a operação. Eu só entro na operação, elas me chamam de STF, quando tem alguma coisa realmente... Para resolver. Grande para resolver. Aí eu entro para estudar tese, para fazer alguma coisa. Mas hoje é muito mais um estudo
para justamente resolver essas questões. Eu me envolvo muito também em debates profundos com os clientes, como a gente atua no consultivo, eu preciso convencer o cliente. Às vezes, quando tem uma resistência grande, aí são essas reuniões estratégicas que eu participo. Perfeito. E aí é gestão, basicamente gestão. Sim, os maiores fechamentos, casos complexos, exatamente. onde aperta... não, sensacional. E é muito importante também isso que tu fez, a questão de valorizar as pratas da casa, né? Então, tipo, por mais que tu vai contratar, existem os headhunters aí que cobram um valor super alto para conseguir alguém. Ninguém encaixa na minha operação. Chegar de fora desse jeito, com tudo diferente que eu acabei de te contar que a gente faz, nós não somos um escritório tradicional. O que a gente faz é um modelo de negócio diferente. Exato. Eu não conheço escritório de advocacia nenhum que faça perto do modelo que a gente faz. Como é que eu vou trazer um transeunte, aterrissar, vindo da advocacia tradicional, fazendo processo, e aterrissar lá no escritório? Não cola, não adquiriu a cultura. Elas foram criadas lá no escritório, se encaixaram muito bem, muito rápido. As duas vieram do Nelson Williams, viu? Se encaixaram muito bem, muito rápido e cresceram muito rapidamente, graças a Deus, que eu as tenho. E assim, hoje o maior desafio da gente, eu acho que de qualquer escritório de advocacia, é justamente qualidade de mão de obra. Gente realmente dedicada a fazer bem feito. Que estude o direito, que dê produtividade, que faça tudo isso. E aí eu vejo muito você falando de inteligência artificial. E eu só paquero de longe. Sabe aquela namorinho assim de longe? E eu queria que você me contasse. Se a inteligência artificial tem como de verdade ajudar a gente, ou se está perto de acontecer, sei lá, a substituir, não totalmente, porque é praticamente impossível, especialmente na área trabalhista, que é muito subjetivo. Mas se dá para substituir, se dá para realmente reduzir esse impacto de necessidade de pessoas com inteligência artificial? Assim, eu até vou cuidar a palavra substituir, porque eu não concordo com ela. Eu também não. Sabe? Eu acho que ela vem para agregar. Exatamente. E aí a gente vai para trabalhar a ideia de qualidade. Isso. Qualidade com a inteligência artificial. Assim, substituir... Tem um caso aqui, a gente estava falando, o Fernando até faltou falar que é o Fernando Ricciardi, né? Só para atribuir. A DV Líder. Ele abre a nossa cabeça para IA, assim, de uma forma sensacional. O Fernando é sempre precursor das coisas. Tá colado estudando isso aí. Mas a minha visão muito pega, assim, na ideia de melhorar a qualidade e acelerar o trabalho do bom advogado, entendeu? Então, ele vai ser ali um assistente do advogado. Né? A semana que vem a gente está lá no escritório implementando um para cada um. A gente criou já os agentes, né, de inteligência artificial e acelera muito a produção jurídica. Quando a gente tem a ferramenta ali e consegue construir. Então, hoje na DVBox a gente criou um núcleo de inteligência artificial para acelerar ferramentas que a gente começou a lançar agora no Law Summit, né, a disponibilizar um e-book com agentes de inteligência artificial do ChatGPT. Mas aí assim, né, Janaína, tem que assinar o ChatGPT. Eu fiquei resistindo um tempão. Eu não resisto, não, eu só não sei usar. Pega esse e-book, ele tá perfeito para começar, assim, ele vai começar a te dar todas as respostas. Nos gratuitos, eu já uso, eu já faço uma coisa ou outra. Mas o gratuito também, ele erra pra caramba, né? Caramba, exatamente. E é isso que a gente na DVBox está trabalhando, assim. Não entregar um produto, a DVBox eu acho que talvez todos os concorrentes já lançaram alguma coisinha de IA. Só que assim, entrega, só que a cada 3, duas vezes certo, entendeu? Eu não confio. Não dá. Eu não confio. A gente não tem tempo para isso. Não dá para você revisar a inteligência artificial. Exatamente. Mas se você fala isso em peticionamento, em pesquisa de jurisprudência, em análise, em que a inteligência artificial consegue ajudar a gente de verdade? Então, o nosso projeto lá é que a gente consiga fazer uma IA, primeiro em intimações e depois em outras áreas, que entregue 3 vezes certo a cada 3 pedidos, entendeu? Enquanto a gente não alcançar isso, a gente não vai lançar. E vai ser um pouco mais caro que os concorrentes? Vai. Mas a gente vai garantir entrega pra gente não tomar o tempo de todo mundo, né? Tenho certeza que tu vai amar. Se for ajudar minha controladoria a passar menos tempo conferindo publicação, lançando prazo, porque é um inferno isso.
Eu Com olho assim, a certeza. gente estava revisando justamente essas coisas Uhum. todas. Por que que tem tanta tarefa? Por que que tem tanto... Tá demorando demais pra fazer isso? Por que... Ela, não, tem que conferir, tem que fazer. Eu falei, meu Deus, que Uhum. produtividade isso. É E é muito justamente repetitivo, por né? por essas dificuldades. Uhum. Que Mas mais? assim, Que mais? Que mais? basicamente, o ChatGPT já entrega bastante coisa no pago, no 4.0 Plus esse. E tu tem que ter um modelo, assim, não é só sair perguntando, tu tem que construir o teu agente, ele tem que ser especializado, né? Então, por exemplo, diz alguém aí, um doutrinador que tu gosta aí na área empresarial, que tu lê mais. Luciano Martinez. Luciano Martinez, tu vai pegar, vai criar um agente com os dados do Luciano Martinez, os livros que ele leu, onde que tá os artigos dele. Se ele tiver um livro em PDF, tu sobe nesse agente e o ChatGPT vai te dar um clone do Luciano Martinez. E aí o que tu perguntar para ele vai ser como se o Luciano Martinez estivesse te entregando. Se eu quiser botar Mauro Schiavi lá dentro, começar a perguntar... Ele vai te responder e o maior... Eu fiz um clone de Eduardo Ketz sobre gestão, né? Gestão e marketing digital para advocacia. E aí eu lanço as perguntas e ela me responde e eu penso, eu sou bom mesmo, né? Mas por eu mesma. É exatamente o que eu falaria, entendeu? Sério? Sério, assim, tipo, textos de 30, Mas 40 páginas. Eles pegam, se você der, falar assim, porque, por exemplo, eu não tenho blog. Eu não tenho blog, eu não tenho site. Só tenho rede social. Eu lembro que ano passado tu falou que ia fazendo lá o summit do ano passado, não deu tempo, né? Eu tava ocupada fechando contato. Tá meio fora de moda o blog, vou te falar a verdade. Eu também acho, por isso que eu não fiz. É muita perda de tempo, gente. Eu não tenho paciência pra fazer texto pro LinkedIn, eu posto vídeo no LinkedIn e tá tudo bem. Outra hora dessa, quando o meu funil começar a encher, sim, entendi. No canal, aí eu parto pra outro. Mas enquanto tá dando certo isso aqui, lá. vou fazendo. Tem um canal, né? Tem um canal de aquisição do cliente. Pois é. Eu já perdi o que eu ia falar. Da tua inteligência artificial. Ah, sim, da inteligência artificial. Mas ele consegue pegar vídeo meu do Instagram? Consegue. Do TikTok? Do TikTok, vídeo, bota os links. No ChatGPT pago. O problema do ChatGPT, a maior dificuldade que se tem é que ele só tá atualizado até janeiro de dezembro de 2022. Janeiro de 2023 para cá não tá. Por quê? Porque eles fazem um scrap para jogar dentro do servidor deles, né? Um scrap é quando tu pega, por exemplo, um blog e copia todos os artigos, né? Ou um livro e copia todo o livro. Eles fazem um scrap de toda a internet mundial, copiam tudo no servidor deles para ter mas sai lei rapidez, nova, sai coisa nova, é complicado, né? Jurisprudência, lei, tu fica toda hora orientação normativa e tal. Só que existe uma empresa que faz esse scrap a cada 3 dias. Que empresa é essa? O Google. O Google. E aí o Google lançou o Gemini, né? Agora é 15 de fevereiro. E tá mais ainda baseado no inglês. Mas eu soube que é ruim ainda o Gemini. Então, esse teu eu soube que é ruim, eu acho que talvez tenha uns 6 meses, assim, já, ou não? Porque o que acontece? Não, eu soube logo que lançou. Que eu vi nas manchetes, eu vi as coisas falando, eu vi alguns influencers falando também. Tem muita coisa que não tem, que o ChatGPT já tem, que o Gemini não tem. Porém, eu coloquei, por exemplo, agora faz uns 15 dias, a pergunta, me fala qual é a situação da revisão da vida toda, no ChatGPT e no Gemini, que foi julgado em março. Isso. O Gemini veio, a revisão da vida toda foi rechaçada pelo STF, não cabe mais entrar com ação. O Gemini falou, no máximo, que tinha se consolidado a repercussão geral da revisão da vida toda, que tinha sido lá em dezembro de 2022. Então foi o exemplo perfeito, assim, porque o ChatGPT não te entrega as novidades e o Gemini te entrega. E também ele é muito mais assertivo. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa lá, me faça um artigo sobre pontuação por tarefas. Ele foi direto no melhor post, no melhor vídeo, entregou todas as referências que eu, no melhor tempo dedicado a fazer esse artigo, faria, entendeu? Que é a nossa principal assunto da DVBox. Então, eu acho que o Gemini tem muitas qualidades, só que a gente tem que, com o uso frequente, com o hábito de usar, a gente vai
acabar tendo que assinar os dois, tá? Eles vão fazer a gente assinar os dois. eu Pagar o também ChatGPT assinaria. e pagar o Gemini. Mas o Se Gemini vem funcionar. muito bem, assim. Eu acho que, inclusive, pro advogado, eu acho que vai ser mais útil ainda que o ChatGPT. Mas nenhum dos dois é dispensável. Só que o advogado que é gestor tem um papel aí, Jana, que é o seguinte: não só usar a inteligência artificial e aprender mais rápido do que todo mundo, mas também convencer a equipe e fazer a equipe ter o hábito de usar. Porque além da qualidade, a velocidade da produtividade vai ser muito grande e a gente vai ter aqui um lapso aí de 3, 4 anos, que é o tempo que os advogados vão levar para aderir. Ou mais, né? Ou mais, alguns nunca, né? Mas Igual o assim, processo digital, quando surgiu. o tempo para te ter uma vantagem competitiva muito boa é essa. Então, lá no escritório, a gente está definindo a ideia de que o objetivo é a gente diminuir 2 horas de trabalho até o final do ano, aderindo à É isso inteligência artificial. que eu gostaria. E eu sei que essas 2 horas ainda vai aumentar a nossa produtividade e melhorar nossos processos, porque comparativamente com o geral do mercado, a gente vai estar à frente, entendeu? Esse é o objetivo. Fantástico, fantástico. E estamos nos encaminhando para o final. E eu já tinha um monte de pergunta para fazer. Parecia em voando. 10 minutos. Pior Muito que bom. E eu tinha um monte de pergunta pra fazer ainda, então significa que a gente vai ter que voltar aqui. Eu espero que não seja só no próximo Law Summit. espero. Não, espero que... Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para os advogados. Falasse um pouquinho. Pessoal, muito legal esse podcast. Já assinei, né, aqui o canal da Janaína e espero que todos aqui levem algumas ideias do que a gente trouxe, dos próximos episódios que saírem, porque investir em gestão, investir em RH no escritório, né, que é uma área muito renegada pelo advogado, vale a pena, né, investir em inteligência artificial. Tudo isso vai agregando junto na advocacia, junto à experiência do cliente, algo que não tem como ter só na parte técnica, né? A gente consegue fazer a advocacia ser melhor, né? Então, eu acho que eu falando assim da área de tecnologia, eu acho que agregar essas skills no teu escritório, essas habilidades, vai trazer uma vida melhor tanto para tua equipe quanto para ti e para os teus clientes, né? Então, é isso aí. Obrigado, Jana. Eu Prazer. que agradeço demais sua presença e amizade sempre. Você é um cara mais do que fora da curva. Tá na dianteira, tá na ponteira de todo tipo de inovação. Então, eu admiro muito a DVBox, adoro trabalhar com... O CRM tá ajudando a gente demais. Gente, só contratem. Façam isso. Só ouça a mãe e pronto. Porque é maravilhoso. É feito com muito carinho. A gente percebe. Então, acho que todo mundo aqui percebeu. Gente, se você ficou aqui até agora, é porque você gostou e você não era doido de não gostar, porque foi maravilhoso. Eu sei que foi maravilhoso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que encaminhar esse episódio para um advogado, para ajudar ele com as novas ideias, com um dono de escritório de advocacia que está trabalhando e não está ganhando dinheiro. Porque fora a minha mentoria, a gente traz aqui conteúdo gratuito que é para ajudar vocês. Então, só vem e deixa o like no vídeo. E até o próximo episódio. E beijo no coração de vocês.